Olá, paz do Senhor! Você que está assistindo pelo YouTube, não se esqueça, inscreva-se. Aí embaixo está escrito a palavra inscrever-se no lado direito do seu vídeo. Você pode clicar e na sequência você vai ativar o sininho que vai aparecer para você receber notificação dos próximos vídeos a ser gravados. Queridos irmãos, este vídeo eu sei que tem uma ideia ou uma expressão talvez polêmica, mas assista até o final. Sobre estupro espiritual. O que é estupro? Estupro é a conjunção carnal, ou seja, o coito de um homem com uma mulher, conjunção carnal de um homem com uma mulher, a prática sexual de um homem para com uma mulher, a princípio, porque o estupro pode ser de homem com homem também, mas o que vem em nossa mente primeiro é estupro de um homem para com uma mulher de maneira forçada ou sem o consentimento, mesmo sendo casados. O homem tem a liberdade de ter sexo com a sua esposa se os dois são casados. A esposa com o esposo com a sua esposa, os dois juntos. Mas isso de comum acordo, com consentimento mútuo. Se não tiver o consentimento mútuo, o homem querer deitar com a sua esposa, ter o coito, significa que ele está estuprando-a, mesmo sendo casado. Se não tiver o consentimento da esposa, se for forçado, é estupro. Tem casos que não são casados e é forçado, tanto emocionalmente, de todos os lados, todos os âmbitos, ou seja, não são casados, não são conhecidos, foi feito à força, mesmo se for com consentimento, sendo namorados, se for com força, também pode ser considerado estupro. Às vezes há um consentimento, mas a princípio a pessoa aceita, mas na continuidade da prática do sexo, a pessoa faz coisas que o outro não combinou, não aceitou até aquela intensidade. Mas a princípio nós entendemos estupro a conjunção carnal forçada, sem o consentimento, mesmo sendo casado ou não casado, sendo conhecido ou estranho. Agora, como se dá então a questão do estupro espiritual? Isso acontece muito em nossos púlpitos da igreja. Nós temos a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, Bíblia, conjunto de pequenos livros. Você não vai encontrar dentro do livro, mas o nome é dado porque é a junção de vários livros em um só volume. Então, um dos significados é conjunto de pequenos livros. Daí vem a expressão Bíblia. Então, nós devemos pregar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. No entanto, quando nós falamos de pregar, é porque tem alguém nos ouvindo ou numa gravação que alguém vai nos ouvir. Mas, a princípio, a ideia, quando se fala alguém estava pregando, o primeiro pensamento que vem em nossa mente tem alguém escutando. Só que a palavra de Deus, apesar de ser verdade, ser de Deus e ser necessária, as pessoas que nos ouvem, elas não são obrigadas a aceitar ou reagir como nós que pregamos esperamos. Nós, por exemplo, no meio pentecostal, muitas vezes a intenção de pregar a palavra, a princípio, não é a ideia prioritária, não é do alcance, do entendimento, da edificação, mas de uma reação antes mesmo da edificação, porque não dá para você edificar a igreja com a pregação, com 5 minutos você começou a pregar, a igreja já está edificada. Mas nós já queremos muitas vezes, principalmente nós pentecostais, nos primeiros minutos que haja uma reação
de aceitação da mensagem pelas pessoas. Nós queremos uma reação de aceitação por parte da igreja que nos ouve. E como é que nós entendemos muitas vezes, apesar disso não ser verdade, mas como é que nós entendemos que a igreja está reagindo, aceitando? Com glorificação verbal. Ou seja, não pode ser no pensamento, não pode ser no seu íntimo, tem que ser de forma em que a pessoa ouça você falar o mais alto possível. Glórias a Deus e também aleluia, apesar que aleluia não é palavra de glorificação em tese. Então nós queremos que a igreja reaja dessa forma. E quando a igreja não reage, o que é que muitos pregadores falam? Igreja fria, igreja geladeiriana, igreja carnal, igreja morna, igreja morta, boca de aço, queixo de ferro, cara de pitbull. Eu não tenho medo de cara feia. Se eu tivesse medo de cara feia, eu não olharia no espelho. Então, assim, são muitos adjetivos que são aplicados à igreja porque ela não reagiu à pregação. E muitas vezes, já no começo da ministração, que sentido faz você começar a iniciar uma palavra em que não formou nenhum raciocínio lógico ainda, você querer que as pessoas reajam, porque naquele momento que você está pedindo para o povo da glória, você está exigindo da igreja uma reação à pregação que você está fazendo. Só que não deu tempo ainda para as pessoas entender. Tem mensagens que não dá mesmo para a gente engolir. Tem mensagens que não dá para aceitar, apesar de citações bíblicas. Às vezes os pregadores pregam a própria mensagem usando a Bíblia como pretexto. Às vezes o que nós fazemos, eu falo que eu já fiz muito isso, e ao invés de ficar glórias a Deus, o motivo que eu encontrei até o momento na pregação é: Deus, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia desse pregador, não deixa que o povo acredite no que ele está falando, porque apesar de usar a Bíblia, usa apenas como pretexto. Como é que a igreja madura, entendendo isso, vai glorificar? Então o que é que o pregador faz no estupro espiritual? Ele quer obrigar a igreja a aceitar o que está pregando, porque sendo de Deus, ou ele entende que de Deus, a igreja deve obedecer, deve guardar, deve cumprir, deve reagir, tem que ser. E aí, quando a igreja não reage, usa meios grotescos, assim como no caso do estupro, quando a mulher não quer aceitar, o que é que o homem faz? Faz ameaças, diz que vai matar, fala que vai depois atrás da filha, do filho, que vai matar o marido, que vai colocar fogo na casa, que vai perseguir a família para que a mulher aceite. Muitos pregadores fazem a mesma coisa. Sendo verdadeiro ou não que você está falando, você não deve fazer ameaças à igreja a fim de que a igreja concorde com o que você está pregando, mesmo que seja verdadeiro. A palavra de Deus pode ser comparada igualmente àquela gotinha de água que vai caindo sobre a pedra, que é dura. Bate, 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 como diz o provérbio, bate, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É uma expressão mais ou menos assim, e que com o tempo vai criar efeito. Deixa que Deus, que é o dono da palavra, faça a obra. E não significa, porque as pessoas não estão reagindo com tanto glória a Deus, aleluia, não significa que não esteja aceitando. Não significa que não esteja concordando. Cada pessoa, cada igreja, cada sistema de igreja reage diferente. Nós vamos por aí, por exemplo, tem tanta pessoa que reage com glória a Deus, aleluia, com muita facilidade. Mas já observou que não são as pessoas mais fortes da igreja. Não são as pessoas mais equilibradas, mais estabilizadas, as pessoas que vem um vento e ela continue firme. Não, não são essas pessoas. Aliás,
as pessoas que mais reagem com mais espontaneidade, é nesse meio, eu não estou dizendo que todos são, mas é nesse meio onde mais se tem escândalos de pecados escandalosos e de pessoas vulneráveis de altos e baixos. Mas a palavra de Deus nos diz, Jesus dizendo, aquele que ouve a minha palavra e pratica é igualmente uma casa construída sobre a rocha. Que vem as enxurradas, vem a tempestade e aquela casa continua de pé. A vida cristã não se define numa reação brusca de uma pessoa, sendo pentecostal ou não. Às vezes a pessoa não tem uma reação, até porque isso está ligado a temperamento, tudo bem? Ok? Todas as pessoas que parecem ser a mais avivada da igreja são temperamentais. Por quê? Porque essa espontaneidade de glória, aleluia, não está ligada em sensibilidade espiritual, mas sensibilidade emocional. Então você chega num lugar onde não tem muitas pessoas que com essa sensibilidade, não é que são errados quem glorifica a Deus, não. A questão é, glorificar a Deus é só isso? É só dessa forma? Quem não tem essa glorificação alta é porque não está aceitando. O pregador, ele entende que muitas vezes que a pessoa não está aceitando. O que é que ele faz? Ele tenta bater com marreta. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que quebra a pedra. Então deixa a palavra de Deus fazer a obra. Porque se a palavra não está obrigando a pessoa a glorificar, quem é que está forçando então as pessoas a reagir de uma hora para outra? No início da pregação e de uma forma tão com aquele fogaréu, é o pregador que está fazendo isso por sua conta. Aí o pregador entende que como ele é pentecostal, geralmente é porque ele é temperamental, na verdade, fala assim, eu sou pentecostal até o tutano. Não, você é colérico, você é sanguíneo, você é temperamental, temperamento forte. Então as suas alegrias vai ser demonstrada à flor da pele, com muita força, com muito ânimo. Não é um defeito, é a característica de cada pessoa. Mas aí quando eu encontro pessoas que não têm a mesma personalidade que eu tenho, e ela não reage como eu reajo ou reagiria, eu acredito que essa pessoa está tendo dureza de coração. E o que é que eu faço? Ao invés de deixar a palavra de Deus, o martelo ir quebrando, eu quero usar uma marreta. Não, a palavra de Deus não é como uma marreta, é como um martelo, que vai quebrando aos pouquinhos, certo? Vai quebrando aos pouquinhos. Se fosse para quebrar de uma vez, se fosse para nós aceitar o que o pregador está pregando, manda ver que eu aceito, eu concordo, a Bíblia seria comparada a uma marreta enorme, que vem e quebra a pedra de uma pancada só. Não, é comparada a um martelo, que quebra pedra, e não é na primeira pancada. Então deixa Deus fazer a obra. Você que é pregador, não estupre a igreja obrigando ela a aceitar, e se não aceitar, ela tem que fazer assim mesmo. Como um dia um pregador disse assim, até você que não vai com minha cara, dá glória a Deus. Outra vez o mesmo pregador disse assim, dá glória a Deus nem que seja na carne. O que é isso, gente? Essa glorificação para essas pessoas é sinal de aceitação ou de concordância. Então, eu não concordo, mas eu vou aceitar por algum motivo. Né? Você é meu marido, no caso se fosse mulher. Eu não concordo, mas você é meu marido, eu vou aceitar. Não concordando, faça. Então, o que acontece? Eu não vou aceitar o que você está falando, mas como você é o pastor da igreja, eu vou concordar, entre aspas, com você. Não é assim que funciona. Deixe o Espírito Santo, pregadores, fazer a obra de Deus no coração da igreja. Gente, eu conheço igreja que os pastores, os pregadores, ficam o tempo todo pedindo para a igreja dar glória a Deus. E é engraçado que a igreja pega esse hábito. Se não pedir, ela não faz. Porque não está sendo uma questão de consentimento, de entendimento, de concordância com a palavra de Deus. Onde estou pastoreando, apesar de ser pouco tempo, as pessoas não precisam a gente pedir para dar glória a Deus. Não são as pessoas que mais oram entre algumas congregações que já conheci, mas o povo glorifica o nome do Senhor sem insinuação do pregador. Isso depende de como a igreja é conduzida e o que ela está ouvindo. Glorificar a Deus com muito tipo de pregações que tem por aí
nem, é melhor você nem fazer isso, porque o pregador vai entender que você está aceitando algo que ele não deveria estar pregando. Vai fazer com que ele continue pregando as bobagens que a gente escuta em cima dos púlpitos de uma maioria de nossas igrejas. Então, queridos irmãos, não force a igreja, pregue a palavra. Quando nos é conveniente, o que é que a gente diz? Deixa o Espírito fazer a obra. Mas quando é para pregar no meio pentecostal, porque isso acontece mais no meio pentecostal, nós queremos obrigar as pessoas ou criticando, zombando, falando mal de alguém, colocando a vida como exemplo, certo? Ou dizendo que quem não dá glória a Deus vai morrer comido de bicho, que vai ser ferido e que se Jesus vier como fica. Então isso é forçar uma aceitação, porque na mente do pregador pentecostal, glorificação da igreja é sinal de aceitação. Às vezes pode até ser sinal de aceitação, mas a aceitação por não compreender que tem o direito de rejeitar. Muitas mulheres aceitam o sexo do marido por não entender que ela tem o direito de dizer não. Não é que seja o correto, mas ela não tem que seguir os caprichos do esposo toda vez, toda hora, independente de momento, de lugar, ela tem que dizer sempre sim. Vai ter que ter consentimento. E o consentimento não é dizer vamos, ela tem que dizer vamos. Converse com a esposa. Tem como? Vamos lá? Vamos criar um ambiente? Não, é a minha esposa e ela não pode me rejeitar. É isso, não poder rejeitar? Não significa que ela é obrigada. É um dever que ela tem. Mas ela não é obrigada a aceitar, assim como o marido bem quer, com a intensidade que ele quer, o total de vezes que ele quer. Porque isso aí é abuso. Isso não é direito que você tem sobre a sua esposa. Certo? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a igreja de Jesus, estamos falando a palavra que ele pediu, deixa que Jesus cuida dessa parte. O que precisamos entender é que muitas vezes nós queremos uma reação da igreja com coisas que ela deveria mesmo ficar calada. Preste bem atenção. Será que estamos pregando mesmo a palavra de Deus? Apesar de usar a Bíblia, estamos pregando o que Jesus pregaria? Você acha que toda a pregação que tem em cima de nossos púlpitos são de Deus, todas elas, só porque está usando a Bíblia como pretexto? Nem sempre. Então a igreja, ela amadurece. Eu sei que tem igreja fria, eu sei que tem igreja desanimada, mas geralmente alguém levou ela a ser desse modo, e quem faz isso somos nós pregadores e pastores. Então quem são o maior culpado quando tem uma igreja fria? Não é ela mesma, são as próprias lideranças. Então se tiver de culpar, culpe os líderes. Porque se o problema fosse com as pessoas, numa cidade, num bairro, numa comunidade, teria que toda a igreja ser fria. Mas por que de uma esquina o povo é tão animado e na outra esquina o povo é desanimado no mesmo bairro? O povo do mesmo ambiente. O problema está mesmo na liderança, que muitas vezes deixa o povo passar fome, mandando só capim seco e água barrenta. Ok? Não obrigue a igreja a adorar, cultuar, aceitar a palavra. Fale a palavra de Deus, que é a sua obrigação. E você verá que o Espírito Santo vai apoderar da sua igreja, vai apoderar do povo que você cuida. E você vai ver que muitas maravilhas vão acontecer. Faça de forma espontânea, voluntária. Deixa Deus fazer a obra. Apenas pregue, porque a palavra de Deus pregada na unção do Espírito tem o poder de transformar vidas. Deus te abençoe. Compartilhe.